Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje abordaremos a profissão do economista. E para isso contaremos com a participação do Rubens Rogério Savaia, que é economista e doutor em ciência política. Também é professor do curso de graduação e de pós-graduação em economia política. É também coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC de São Paulo. Autor do livro Subordinação Consentida, Capital Multinacional no Processo de Acumulação da América Latina e Brasil. E Manuel Henriques Garcia, professor Manolo, que é economista, mestre e doutor em economia, professor da USP, ex-professor da PUC de São Paulo. É presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E poderíamos começar com um caso ou uma piada a respeito da profissão do economista. Então, tem uma piada que eu acho que descreve bem a questão que a gente vai discutir aqui. Então, ia um sujeito com o seu Land Rover novo, que ele tinha acabado de ganhar, um economista, que tinha acabado de ganhar com as suas aplicações no mercado financeiro, e ele resolve pôr o Land Rover dele na terra, né, numa estradinha de terra. E ele encontra um rebanho, um pastor com um rebanho de ovelhas. Ele imediatamente para o Land Rover e pergunta para o pastor, você me dá uma das suas ovelhas se eu acertar o número de ovelhas que você tem aqui? O pastor imediatamente fala, surpreso, sim, vamos lá. Ele imediatamente tira o seu notebook, põe em cima do capô do Land Rover, pega via satélite, vê as medidas da cerca, vê as quantidades, divide, coloca num modelo e diz, o senhor tem 346 ovelhas. O pastor, assustado, diz, você não acertou completamente, mas está muito próximo. Muito interessante. Pode pegar o seu animal. Imediatamente, o economista foi lá, pegou o animal e pôs dentro do Land Rover. O pastor disse em seguida, o senhor me devolve se eu acertar a sua atividade e a sua formação? O economista falou, claro, isso é difícil de acertar. O senhor é consultor. Nossa, como é que você sabe que eu sou consultor? Simples. Eu estava aqui tranquilo com as minhas ovelhas, eu já sabia quantas eu tinha, o senhor passou e me ofereceu, me vendeu uma informação que eu já sabia. Mas tem mais uma coisa. O senhor é economista. Nossa, mas como que você sabe que eu sou economista? É muito simples. O senhor não sabe diferenciar uma ovelha de um cachorro. Devolve o meu cachorro, por favor. Por isso que era bem errado. O senhor também quer contar? Às vezes há várias piadas que se fazem sobre profissões, mas eu não vou fazer exatamente sobre a profissão, até porque vai envolver outras, mas vou relatar um caso que nunca me sai da memória, que ocorreu muitos anos atrás, quando um grupo de estagiários de economia tiveram diversas tarefas e uma delas era retirar o fator inflação de determinadas variáveis econômicas. Sabemos que os preços aumentam e o economista não trabalha com valores correntes, porque está embutido nesses valores, estão embutidos os aumentos de preços. Então existem os chamados deflatores, índices de inflação que servem para retirar a inflação que está incorporada naquela variável. E um dos estagiários, muito empolgado com a utilização daquele instrumental,
ele não teve dúvidas. Lá pelas tantas, ele pegou a população, a variável população, e também deflacionou os valores da população. E ele não percebeu o que estava fazendo, porque ele, na verdade, era um estagiário, ele estava, claro, aprendendo a economia, aprendendo a utilizar o instrumental, mas depois que nós, que tínhamos a obrigação de chamar a atenção dele para o uso instrumental e da maneira que ele havia utilizado, foi uma gargalhada total. E ele, acredito que até hoje ele já também deve lembrar-se desse caso. Eu não esqueço este ponto, que às vezes os colegas, futuros economistas, hoje estagiários, devem tomar cuidado. Vamos utilizar os deflatores, mas não com relação à população, isso é um perigo. O caso é importante, a piada que eu contei é importante porque ela demonstra bem uma imagem, vamos dizer assim, que se tem do economista, que é uma pessoa que não sabe a realidade concreta e que tem um distanciamento da realidade concreta, né? E isso é extremamente importante deixar claro que os cursos de economia devem dar esta formação que aproxime a realidade concreta e que o economista de fato não seja motivo de piada, que ele saiba exatamente o que ele está fazendo e ele saiba exatamente do que ele está tratando concretamente. Que isto é a formação do economista, é contato com a realidade concreta. Por coincidência, a sua piada é muito parecida com a piada que administradores de empresas contaram nesse programa. Né? Há diferenças. E eu já fiz essa pergunta para administradores, vamos perguntar para economistas. Os jovens sempre trazem a questão qual é a diferença entre administração e economia. Eu, quando pergunto para os jovens o que você quer fazer, eles quase fazem assim, administração e economia, como se fosse uma profissão só. E dificilmente conseguem diferenciá-las. Como é que a gente consegue diferenciar o administrador e o economista? Bom, eu diria, Sabaia, que houve um momento em que 3 profissões estavam juntos: economia, administração, contabilidade. Elas nascem e sempre existiram na história da humanidade. Havia uma forma de administrar, um monarca precisava de um gestor para que fosse o administrador das finanças, e esse gestor era provavelmente chamado naquela época de administrador, já que não existia a palavra economista, nem administração de empresa e contabilidade. Alguém levava a contabilidade também. Na Espanha, por exemplo, o economista também é aquele que assina os balanços. Não existe a figura do contabilista isolada. Cientista contábil, o cientista contábil. Nós aqui temos uma divisão. Mas se nós olharmos os pontos comuns, vamos ver que são muitos. O economista trabalha nas empresas. Eu me lembro, quando eu era estudante de economia, que tínhamos um curso de contabilidade pelo professor Sérgio de Dícibus, famoso pelos livros escritos, e com aquele curso eu trabalhava em banco, eu acabei fazendo o imposto de renda do banco, fazia a contabilidade geral do banco, só não assinava porque não era técnico de contabilidade. O Trancoso, o falecido Trancoso, era o contador, ele assinava. Ou seja, o economista ele tem muita atuação dentro das empresas. O administrador, há um pessoal que vai para RH, recursos humanos, há um pessoal que vai para marketing, há um pessoal que vai para finanças, enfim, eles têm uma divisão muito própria para determinadas especialidades. O economista já não tem essas especialidades definidas no curso. É mais geral, não é verdade, Sabaia? É mais geral, a formação é mais geral, mas propicia ao aluno, ao formado, um conjunto muito grande de funções dentro das empresas. O economista não é apenas para ser ministro da Fazenda do país. Ele tem muitas funções dentro das empresas, na área de finanças, as mais diferentes áreas da própria empresa, que são muito importantes. Eu uso uma imagem, né, que eu acho que é muito elucidativa, né? Os dois trabalham dentro da empresa. A diferença entre o economista e o administrador é que o administrador, ele olha a empresa da janela para dentro. Ele está preocupado com
os microespaços da empresa, com a estratégia interna da empresa, vamos dizer assim. O economista, ele está dentro da empresa, assim como o administrador. Só que ele olha a empresa a partir desses microfundamentos da janela para fora. Ele olha a empresa, ele tem a função, ele tem a formação para entender a empresa estrategicamente, no mercado em que ela se encontra, no espaço global em que ela se encontra, no espaço local em que ela se encontra, no produto específico que ela produz e em qualquer atividade. Ele pode estar na atividade das finanças, ele pode estar num cargo de gerência simplesmente, mas ele vai sempre ser um gerente de uma área estratégica, etc. Ele vai sempre ser um gerente, vai sempre ser um profissional que tem esta visão estratégica, que olha as empresas no espaço em que elas se locomovem e olha a empresa estrategicamente. O economista ele tem que ter essa função, ele tem essa formação para pensar a contabilidade, para pensar a administração, para pensar as finanças, para pensar de forma estratégica, de forma a perceber o movimento da empresa no setor, no país, no mundo. Esse que é o diferencial do economista. Então ele olha a empresa em termos de perspectiva para ela. Isso é uma boa colocação, Savaia. Eu complemento dizendo, estamos todos no mesmo navio. O economista está lá no mastro, olhando mais longe. O economista tem, conforme você colocou, uma formação ímpar. É o único profissional que tem essa formação, olhar o futuro. Ele tem instrumentos que o capacitam a olhar o futuro. Na hora que a taxa de juros se modifica, ou na hora que a taxa de câmbio se modifica, ele sabe o impacto que isso tem na empresa. Isso diferencia o economista do contador, do administrador. O administrador não tem essa visão futura, como o Savaia disse e colocou com muita propriedade. O administrador olha dentro da empresa, o contador olha um balanço, o economista olha tudo isso e mais o que está lá fora, afetando a empresa aqui dentro. Ele enxerga mais longe. Então ele é, do ponto de vista da capacitação, melhor preparado para assumir essas funções estratégicas de planejamento nas empresas. Eu sou orientador profissional e trabalho com jovens, escolhendo profissão. E muitos trazem a visão da seguinte forma: economista é uma área restrita, administração é uma área ampla, é uma construção histórica. Imaginam a economia mexendo só com dinheiro e finanças. Quero trabalhar com bolsas, faz economia. Por que será que essa imagem persiste junto aos jovens que estão pensando em escolha profissional? Essa é uma imagem que, em parte, o professor Manolo sabe disso, que ele já me viu falando sobre isso, em parte é culpa dos próprios economistas. E em culpa é parte do ambiente das últimas décadas. Vamos inverter a história. Na década de 60, na década de 50, 60 e 70, a profissão, a formação que era que tinha esse cabedal estruturante, essa visão ampla e que todo mundo via ela dessa forma, era a economia e não a administração. A administração era para um burocrata trabalhar dentro de uma empresa. E a economia não, a economia é que dava essa visão de amplitude. Nós, durante a década de 90, a década de 80, nós economistas nos colocamos muito como técnicos, como às vezes muito matemáticos, às vezes muito como engenheiros sociais, às vezes como muito restrito. E a própria imprensa, os próprios meios de comunicação que entrevistam só economistas que trabalham em banco, que entrevistam só macroeconomistas, contribuíram para esta visão de que um economista é um sujeito que lida só com cálculo, certo? A respeito de macroeconomia especificamente. Então, como se fosse uma coisa específica. E isso é uma imagem distorcida que, infelizmente, fez muito mal ou tem feito muito mal para a profissão do economista. Não é isso que é um economista. Tanto é que tem muitos jovens que acreditam, só vou lhe dar a palavra,
que economia é uma ciência exata. É da área das ciências exatas. A gente fala, não é. Eles tomam um susto. Não, é apenas complementando, nós temos muito contatos com jornalistas, inclusive jornalistas internacionais, que nos acompanham quer na Ordem dos Economistas do Brasil, nos nossos eventos, quer no Conselho Regional de Economia. E o que eles nos relatam é que para eles virem ao Brasil é necessário antes fazer um curso de economia, porque a mídia brasileira só trata de questões econômicas 24 horas por dia. Na segunda-feira é o relatório Focus, o que o Banco Central divulgou sobre as previsões que empresas de consultoria relatam sobre o futuro do país. É a questão da inflação, se ela vai chegar a 6% ou não vai chegar a 6%. É o PIB, se é um PIB, é um PIBinho. Isso é um massacre diário. É o mercado de trabalho que amplia ou diminui. E as finanças. E como o Savaia disse, aí nessa hora, quem é chamado para falar sobre o futuro? Apenas o economista. Ele é o único capacitado. É o único que entra para dizer algo que amanhã pode não ser exatamente o que ocorreu. Mas é um alerta, porque nós temos uma função social muito importante, que é levar à sociedade o futuro, o que pode ocorrer no futuro, alertando as pessoas para serem prudentes no presente. E como a exposição é total sobre questões econômicas, e é o economista que é chamado, então dá impressão para os jovens que vão escolher as profissões que o economista é alguém da Bolsa de Valores, é alguém que está em aplicações financeiras, quando não é necessariamente o caminho que nós percorremos como economistas. Quer dizer, quero atuar na Bolsa, não é um bom motivo para fazer economia, ou é? Não é necessário. Sei. O economista na Bolsa de Valores, ele tem uma formação muito mais para atuar, eu vou usar um termo técnico, numa análise fundamentalista do que numa análise simplesmente gráfica. Não tem sido muito usado, mas os bancos agora estão, por causa da crise e tal, os bancos estão voltando a usar as análises fundamentalistas, que significa dizer, a empresa X, ela vai ter lucro porque ela está localizada num setor Y, ela está vendendo num setor, está concorrendo com a China, está concorrendo com isso, está concorrendo com aquilo, está atuando dessa forma estratégica. Para isso precisa de uma análise fundamentalista, dos fundamentos que sustentam aquela projeção da empresa. Nesse campo que o economista sempre trabalhou. Então vamos dizer assim, é uma análise de bolsa, mas não é uma análise gráfica, simplesmente de uma relação de compra e venda. Muita gente, como isso foi de uma certa forma nos últimos anos também deixado um pouco de lado e resultou em crise, vamos dizer assim, os economistas ficaram fazendo análises gráficas, mas para fazer as análises gráficas, para fazer análises de preço, de compra e venda, na verdade você não precisa de uma formação economista. O economista é sempre aquele que vê os fundamentos e que vê, em termos da estrutura em que a empresa está se locomovendo, em que os setores estão se locomovendo, para onde é que vai. Então, é uma análise muito mais ampla. Claro. Saindo do mercado financeiro, onde mais atua o economista? Empresas e Estado. Ele atua dentro de Estado. Hoje em dia, de uma certa forma, no Brasil, o Estado está recuperando os seus quadros, está revendo a necessidade de economistas. Então, tem muitos concursos para economistas em vários órgãos do Estado para recompor os cargos, no sistema de planejamento, gestão orçamentária e etc., isso dentro do Estado. Só complementando, a Prefeitura de São Paulo, conversei recentemente com o secretário de Finanças e Desenvolvimento, vai abrir um conjunto de vagas para auditor fiscal e é um campo enorme para o economista. Na Receita Federal temos, a grande maioria dos auditores fiscais são economistas. Na Prefeitura de São Paulo, a maioria são economistas. Então, caso algum colega esteja nos vendo nesse momento, pense no ano que vem que a Prefeitura vai abrir um número expressivo de vagas para auditores fiscais.
Nossos alunos formados estão muito bem preparados para fazerem esses concursos. Apenas era para O segundo campo é o campo das empresas, né? Das empresas produtivas, né? Que o economista tem essa função estratégica que a gente já comentou anteriormente. Lógico, desde que ele não seja o sujeito do Land Rover, né? Desde que ele seja o sujeito que vá olhar concretamente a linha de produção, vá olhar concretamente os setores da empresa, ele consegue fazer isso, né? E o terceiro espaço são os bancos, né? Que também precisam desse profissional com essa visão estratégica, que não é só para fazer conta. Para fazer conta, os bancos contratam engenheiros. Né? Não precisam dos economistas para fazer contas. Eles precisam dos economistas para interpretar os números. Isso é importante. Para entender os números. Os jovens têm essa visão que hoje o economista faz conta. Ele não faz conta, então. Ele faz conta, mas a especificidade da formação dele é para entender os números e prever a partir daqueles números. É dentro daquela ideia anterior, se é o economista que está olhando da janela, ele está dentro da empresa, mas olhando para fora. O que significaria interpretar os números? Significaria olhar o comportamento de variáveis macroeconômicas, repito, taxa de juros, taxa de câmbio, e ver como isso impacta na empresa. Então ele vai interpretar esses números dessas variáveis e vai alertar o administrador, o executivo, porque ele vai fazer parte necessariamente dessas reuniões, vai alertá-lo de que algo está mudando no ambiente externo que vai comprometer o ambiente interno da companhia. Quer dizer, não é ele que apura esses números. Ele apura os números. Ele apura também os números. Sei. Mas ele não vai concorrer nos cálculos com um matemático e com um engenheiro, não precisa. Ele apura os números, mas o goodwill, o diferencial do economista é saber interpretar os números, é saber organizar aqueles números de forma que eles tenham uma coerência. Eu só queria acrescentar na fala do professor Manolo que ele falou dos aspectos macro, mas também tem os aspectos micro. Verdade. A China, por exemplo, está entrando no setor de petróleo. Uma empresa de petróleo no Brasil ou que fornece equipamentos de petróleo, qual é o papel do economista? O papel do economista é dizer para a empresa, olha, não é só a taxa de juros que é o problema, não é só a taxa de câmbio que é o problema. As empresas chinesas estão entrando para concorrer aqui conosco. Como é que a gente se posiciona neste mercado? Qual é o nosso diferencial? São aspectos microeconômicos que são extremamente importantes na estratégia empresarial. Então tem o aspecto macroeconômico, o que está acontecendo com a taxa de juros, o que está acontecendo com a taxa de câmbio, o que está acontecendo com as políticas governamentais, mas também tem os aspectos microeconômicos. Como é que se dá a concorrência nesses mercados, quem é que controla os mercados, quem é que domina determinados mercados, como é que eu vou entrar, que produto diferencial que eu tenho que colocar e etc. E isso é o economista que faz. Nós estamos falando, só um minutinho. Além disso, temos, só complementando, somos por formação, somos aqueles que também interferem ou fazem uma leitura sobre o bom ambiente de negócios. A questão da insegurança jurídica, de que maneira a mudança na interpretação das leis por parte dos ministros ou dos magistrados, de que maneira isso interfere sobre o financiamento a médio e longo prazo. Os artigos que são publicados exclusivamente são feitos por economistas. Então, nós falamos que economia não está na área de ciências exatas. Claro que não. Claro que não. E se diz hoje que a economia é uma ciência social. Faz parte do campo das ciências sociais. Das ciências humanas. O que quer dizer isso? Das ciências humanas, a gente Ciências poderia humanas. dizer. É uma ciência social por quê? Como ciências humanas? Porque a gente lida com pessoas. Quem são os agentes com os quais nós trabalhamos? São as empresas, os empresários, os trabalhadores, o governo. Esse é a sociedade. Por isso que a gente chama de economia política, porque é como a sociedade se organiza para produzir.
É isso que é a especialidade do economista. Como é a gente interpreta e entende como é que está se organizando a sociedade produtiva para produzir riqueza para o país. E provavelmente qual é a consequência... E quem são os agentes? São pessoas. Mas as consequências também são analisadas, quer dizer, como é que isso afeta a vida humana, é isso? Agora, grupos sociais, etc. Agora, embora esse é o campo de ação, né? Só que nós temos um conjunto de instrumentos, fortes instrumentos, tão fortes quanto aqueles que os engenheiros aprendem nos seus primeiros anos, é verdade. É cálculo integral diferencial 1, cálculo integral diferencial 2, isso é algo normal nos cursos de economia. Estatística econômica, econometria, séries temporais, são instrumentos matemáticos e estatísticos que são aplicados a um conjunto de dados para para ter explicações sobre a maneira como a sociedade vem se comportando, dando instrumentos ao governo para que ele melhore esta ou aquela política. E olhando o futuro, dizendo, olha, senhor empresário, as previsões de crescimento da economia brasileira para o próximo ano de 2014 são de crescimento de 2,2%. O empresário talvez ouça o governo e diga, mas o governo está dizendo que vai ser 5%. Como é que os economistas estão falando que é 2,2%? Então, estamos alertando, talvez não seja 5%, seja mais para 2,2%. E como é possível fazer isto? Só com os instrumentos de matemática, forte estatística, e nesse ponto nós estamos comparados ao engenheiro que está trabalhando no banco. Eu tenho colegas que são da filosofia, ciências e letras, ministram professores de filosofia, que são exímios, digamos, participantes da Bolsa de Valores. E temos um colega nosso, o conselheiro Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor de bolsa no Brasil, mas não é especulador. Ele tem técnicas muito apropriadas de 30, 40 anos. Ele está na revista Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil, graças à maneira como ele trabalhou como economista o mercado de valores. Muito bem. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo Desafio Profissão.